Olá, povo de Deus, para questões de Vespasiano, tudo bem com vocês? Bom, estamos reunidos esta noite, 11 de janeiro de 2021, para darmos início à novena em honra a São Sebastião. Sim, essa é a primeira novena aqui do ano de 2021, né? Já tivemos outras muitas aqui no nosso canal, mas essa é a primeira. Estamos, graças a Deus, dando início a um novo ciclo, a um novo ano, certo? Ainda com algumas necessidades, mas graças a Deus com outros ganhos e também com muita esperança. E é o que nós vamos rezar esses dias, pedindo que São Sebastião, ele que teve a sua vida toda entregue nas mãos de Jesus, que ele nos ajude a viver com dignidade esse tempo de esperança, com firmeza e principalmente que esse seja para nós um tempo de testemunho, testemunho da nossa fé, tá bom? Eu peço que você que está assistindo agora compartilhe esse link, curte esse vídeo, tá bom? E nossa novena vai seguir da seguinte forma, tá bom? A gente vai ter sempre um tema introdutório falando sobre algum ponto de São Sebastião, do seu testemunho, da sua vida, da devoção a São Sebastião, da imagem também, e claro, vamos rezar um pouco, né? Rezar a oração do santo, fazer um momento de reflexão, tá bom? Eu convido você a invocar o Espírito Santo, a pedir que Jesus, com a sua graça, pela intercessão de São Sebastião, nos ajude hoje a ouvir, a contemplar e principalmente a assumir na nossa vida a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos, como nós dissemos, é uma novena de formação, mas também de oração. Vamos pedir que São Sebastião ele venha interceder pela nossa mente, para que ela possa estar aberta para compreender os ensinamentos que o Senhor tem para nós, que pela sua intercessão nós alcancemos não apenas o conhecimento humano, mas o conhecimento espiritual, o conhecimento da relação íntima e profunda com o Senhor. Bom, e um dos motivos, né, que levou São Sebastião a ser canonizado há desde muito tempo, né, ser professado como santo na Igreja Católica foi o seu testemunho, certo? Mas esse testemunho ele tem um significado extremo, né? Ele foi dado de uma forma extremada, ao ponto dele dar a sua própria vida por Jesus, né? Tô querendo dizer com isso que a gente celebra São Sebastião também porque ele foi mártir, né? É claro que quando a gente olhando, conhecendo a vida do santo, a gente vai entendendo que o caminho que ele escolheu já era um caminho de santidade, mas esse caminho acabou levando ele, como o próprio Jesus, à morte. Então, essa vida doada, entregue de forma extrema, ela acabou dando a ele esse título, certo? Claro que a gente não pode, o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode resumir somente a morte, mas esse é um dado muito importante, tá bom? E São Sebastião, ele é um mártir da igreja, tá? Mas você sabe bem o que é mártir? O que é o martírio, certo? Quem foi o primeiro mártir da igreja, tá? O que a palavra nos fala sobre isso? Bom, mártir é uma palavra, martiria, né? Martírio, é uma palavra grega que significa
testemunho. E aí você pode parar para pensar, bom, mas todo mundo dá testemunho e nem todo mundo é mártir. Bom, com o decorrer do tempo, a igreja foi entendendo dois tipos de martírio. O martírio de sangue, ou martírio vermelho por conta da cor do sangue, né? É esse martírio que foi o que São Sebastião viveu, que é o martírio de que a pessoa ela é morta por conta da sua fé em Jesus Cristo, é o martírio cristão. E existe o chamado martírio branco, que é aquele que é mais comum nos dias de hoje, principalmente, embora nós não podemos nos iludir, existem sim irmãos que no dia de hoje, ainda em lugares que não são muito divulgados, morrem em nome de Jesus Cristo, certo? Não estou querendo causar polêmica aqui, porque eu vou dizer, não, mas a gente fala muito de cristãos matando pessoas, mas a gente esquece ou não dá atenção que existem vários movimentos também matando cristãos em nome da sua própria fé, tá bom? Mas esses a gente acredita que repousarão nos braços do Senhor, né? Como nos dá o exemplo de São Sebastião. Mas enfim, o martírio branco, ele, como eu ia dizendo, ele é o mais comum, então é o martírio do testemunho diário. Quantas vezes nós temos que morrer, deixar morrer uma vontade nossa, renunciar a alguma coisa em nome da nossa fé? Nós podemos dar exemplo dos muitos missionários que em situações difíceis gostariam de estar num lugar melhor, gostariam de estar com as pessoas da sua família, mas em nome do Evangelho, essas pessoas são chamadas a dar a sua vida, a se entregar. Isso muitas vezes acontece com um pai de família, que, para viver bem a sua vocação de pai ou de mãe, eles precisam trabalhar e muitas vezes ficar longe dos seus filhos, certo? Isso também é um tipo de martírio, tá? Quantas vezes, quantos missionários leigos, quando a gente fala de missionário, a gente não pode falar só de religioso, religiosa, padre, a gente fala de leigos também. Quantas vezes os leigos têm que, em nome de uma missão, né, renunciar um fim de semana com a sua família para pregar, desculpa, me engasguei, para pregar o Evangelho de Jesus. Então, esse é o martírio branco, tá? O primeiro mártir da igreja é Santo Estevão, que nos narra o Atos dos Apóstolos, né? Lá é a primeira vez que Paulo aparece, porque Paulo participa daquele momento. Em nome da sua fé, Estevão, né? Santo Estevão, protomártir da igreja, o primeiro mártir do Novo Testamento, né? Dessa nova inspiração, né, que o Espírito traz depois, com a Igreja dos Apóstolos, depois que Jesus ressuscita e vai ao Pai. Então, ele é apedrejado em nome da sua fé, certo? E na história da Igreja, muitas pessoas passaram por isso. Homens e mulheres foram mortos por conta da sua fé em Jesus. Poderíamos listar aqui muitos santos, mas não é o nosso foco hoje. Olhando para essas vidas, né, a gente entende que, como diz uma passagem da Sagrada Escritura, né, como está lá em Mateus, né, Mateus 9,13 e em Mateus 12,7 também, diz o seguinte: e de aprender o que significa quero misericórdia e não sacrifício, certo? Nem todo cristão, para ser santo, tem que morrer, tem que ser martirizado, mas se a vida, né, lhe exigir isso, aí a pessoa escolhe ou não viver o martírio, porque ninguém é obrigado a morrer por conta do Evangelho, mas se a sua fé ela está tão enraizada, ela é tão forte, a pessoa aceita, como Jesus aceitou a sua cruz, como ele aceitou morrer por cada um de nós, certo? E é preciso entender que existe um mistério muito forte aí, porque a morte do mártir
ela está intimamente ligada com a morte de Jesus. A morte de Jesus ajuda a dar sentido, certo? À morte daquele mártir, né? Daquela mulher que morreu em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Existe ali uma íntima ligação. A gente acredita, a espiritualidade, a teologia, a igreja acredita que quando uma pessoa, né, aceita, ela não decide morrer, mas ela aceita morrer em nome do Evangelho, em nome da Boa Nova, em nome do amor, essa pessoa já está totalmente entregue. Já pode ser considerada de fato uma santa no sentido mais pleno da palavra, porque ela está separada para Deus, porque é isso que significa ser santo. A sua vida, ela já é uma vida de total intimidade. Entre ela e Jesus, entre ele e Jesus já não existe distância nenhuma, só proximidade, amor e intimidade. E é esse movimento de relação que ajuda a pessoa a aceitar aquele martírio e dizer com Jesus, certo? Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Que coisa linda, né? E aí nós podemos nos perguntar, meditar nesse dia de hoje, junto com São Sebastião, que foi mártir. Nós estamos aceitando o que a vida nos dá? Ou nós estamos murmurando? Uma coisa que os mártires nos apresentam é a fé sem murmuração. Eles lidam com a realidade de forma muito madura. Entendem que aquelas dores, aquela morte não é o fim, mas é uma via, uma porta aberta para encontrar o amor. Tá? Não estou dizendo que nenhum mártir ele é masoquista e procura o sofrimento. Não é isso. Mas eles aceitam com todo o amor, com toda a devoção e gratidão ao Senhor, porque tudo em Deus nos enriquece, nos fortalece, nos ensina a ser humanos no mais pleno sentido dessa palavra. Por isso vamos pedir a São Sebastião, na noite de hoje, nesse primeiro dia de novena, que ele interceda por nós, para que sejamos como ele, mártires do Evangelho, doados e entregues completamente à vontade de Deus. Que na noite de hoje, pela intercessão de São Sebastião, o Espírito de Deus nos ajude a não mais murmurar, a não mais se lamentar, a viver a vida em Deus de total entrega, de total disponibilidade. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda essa graça pela intercessão de São Sebastião. Que nós não sejamos mais nós, mas o próprio Jesus vivendo na nossa vida. Que a nossa vida seja uma resposta de amor ao amor de Jesus. Que com a graça da conversão nós sejamos fiéis e firmes nos bons propósitos do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, pela intercessão de São Sebastião, a amá-lo, a adorá-lo, ainda que custe a nossa própria vida. Eu convido você a rezar comigo essa oração de São Sebastião, colocando não só esse desejo, certo? Essa disponibilidade para o martírio, mas também entregando todas as outras necessidades que nós temos, as necessidades daqueles que amamos, a nossa saúde, o fim da pandemia, o bom êxito das vacinas, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, pela intercessão de São Sebastião, a ter a nossa vida em união com a sua vida. Rezemos.
Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, de caridade, de fortaleza, de lealdade e de fidelidade. Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos, a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente vos pedimos a graça que tanto desejamos. Peça nesse instante a graça que você precisa, aquilo que você necessita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse primeiro dia foi só para a gente se introduzir um pouquinho na nossa novena, foi a abertura, certo? O mais importante é que a gente veja o exemplo do santo, entenda a mensagem que a gente vai trazer cada uma das noites para que a gente viva bem todo esse momento, certo? Esses 9 dias que o Senhor tem preparado para nós, tá bom? Vamos pedir que São Sebastião, além das intenções que nós trazemos, as nossas necessidades de cura, de mudança de vida, né? Necessidades financeiras, físicas, enfim, certo? As necessidades de viver o martírio branco, que São Sebastião também nos ajude a viver a intimidade com o Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Não esquece, irmão, mas é só não é uma novena, não é um vídeo como os outros. Outras pessoas também precisam ter essa experiência, certo? Saber um pouquinho mais sobre São Sebastião, mais do que só rezar com o santo, saber com quem se está rezando é muito importante, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo, tá, com outras pessoas para que elas também tenham essa experiência que nós estamos vivendo esses dias. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã.